Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando com você, comentando a liturgia da segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum, dia 3 de agosto. A primeira leitura do profeta Jeremias traz um debate muito interessante entre Jeremias, profeta de Deus, e Ananias, um falso profeta. Vocês sabem que naquela época, historicamente aconteceu que o rei de Babilônia, Nabucodonosor, derrotou militarmente o povo de Israel, conquistou a cidade, queimou, arrasou, destruiu inclusive o templo e levou embora o melhor da população, os mais jovens e fortes homens e mulheres que pudessem servir como escravos praticamente na terra da Babilônia. E então, quem tinha permanecido em Israel estava preocupados por toda essa destruição e pela deportação de uma grandíssima parte do povo de Israel. E o profeta Ananias começou a dizer: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia e farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, porque eles tinham levado embora todos os objetos de prata, de ouro que estavam no templo, né? E então fala, mentindo, é claro, farei reconduzir todos os vasos das coisas que foram levadas e que o rei Nabucodonosor tirou deste lugar, quer dizer, do templo. E depois voltarão também a grande multidão que foi deportada, retornará aqui, etc. E respondeu o profeta Jeremias: amém, assim permita o Senhor. Porém, ouve a minha palavra que eu te digo agora. Os profetas que existiram antigamente profetizaram sobre guerras, aflições, etc. Agora, os profetas que profetizam paz, esses somente serão reconhecidos como profetas que Deus efetivamente os enviou quando sua palavra for verificada na prática. Que se verifica na prática que Deus devolve os bens e manda de volta o povo, aí aquele profeta tinha razão, senão ele tinha mentido. E Ananias insistiu, dizendo: eu quebrarei o jugo de Nabucodonosor, etc. Jeremias foi-se pelo seu caminho. Mas Deus disse a Jeremias: vai dizer a Ananias: quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um jugo de ferro. Como dizer, a situação daquele povo escravizado será ainda pior. Jeremias disse então: Ananias, ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor. Fizeste esse povo confiar em mentiras. Eis que te farei partir desta terra e morrerás, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. Quer dizer, sempre nos tempos de antigamente, também como nos dias de hoje, tem todo um debate entre os falsos profetas que prometem maravilhas e o paraíso aqui na terra, porque vamos fazer isto, nós sim que vamos governar melhor e fazer a coisa justa e tal, e todo mundo vai ter abundância e tal, mas só se concretiza isso é que podemos dizer era verdade. Mas se foi feito uma promessa fantasiosa, que depois o que aconteceu foi o contrário, foi roubalheira e tal, então não era verdade aquilo, eram falsos profetas. Nós também devemos aprender a distinguir quem fala em nome de Deus, quem nos pede que façamos caminhos de conversão, que passamos pelo arrependimento de nossos pecados, que possamos invocar e pedir a graça de Deus para reconquistar a paz na família, a paz no coração, que a palavra de Deus possa ser divulgada para ser como uma chuva fina que cai sobre a terra ressequida, de tal maneira que possa produzir aquela terra bons frutos. Assim os jovens
jovens, os adolescentes, as famílias, os casais necessitam do Senhor. Esta é a profecia verdadeira, aquela que efetivamente depois dará os seus frutos. E o Evangelho é de uma beleza extraordinária, é de São Mateus, continuação daquilo do dia anterior, quando Jesus multiplicou os pães e depois disse aos discípulos dele: podem ir à frente de barco que depois eu alcanço vocês. E aí ele foi despedir-se das multidões, depois subiu ao monte para orar a sós. E a noite chegou e a barca já ia longe da terra e era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. E, de madrugada, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. E os discípulos, quando o avistaram, ficaram apavorados. É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro, que é sempre o mais atrevido, digamos assim, é pronto para reagir diante do Senhor, disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e, olhando para Jesus, ele teve confiança que era o poder de Deus que estava agindo naquele momento. E diz o Evangelho: desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus, porque estava confiando nele. Mas quando ele sentiu o vento, e então ficou com medo. E por que ficou com medo? Porque deu mais crédito ao poder do vento do que ao poder de Jesus, que comanda inclusive ao vento. E quando ele então duvidou de Jesus, porque acreditou mais no vento e no poder do vento, ele começou a afundar. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? E assim que subiram na barca, o vento se acalmou, porque Jesus é o Senhor, inclusive, do vento. E os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O ato de fé que eles fazem diante daquilo que tinha acontecido. E então, depois Jesus foi lá no povoado e levaram para ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E os que tocavam a barra da sua veste ficavam curados. Quer dizer, Jesus age como o Filho de Deus, que tem um poder sobre o mal e sobre a morte, sobre o vento, sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios que ele expulsa. Mas para nós, o que interessa de todo este belíssimo Evangelho? Interessa que nós podemos confiar mais no vento, quer dizer, nas forças deste mundo que nos assustam, e no Covid-19, neste coronavírus que ameaça, nisto e daquilo, ou então podemos confiar mais no Senhor Jesus, sua presença divina, que vence o mal e a morte. Depende. E nós, quando duvidamos do Senhor Jesus, assim começamos a afundar e perdemos a confiança, então perdemos o equilíbrio, perdemos a sabedoria e vivemos mal. E depois, é como Jesus dissesse às vezes a mim e a você: homem fraco na fé, por que duvidaste? E na realidade, nós já vimos muitas vezes o poder de Deus agindo através dos sacramentos da igreja, através de sua palavra divina. Meu caro amigo, minha querida irmã, procuremos estar ligados sempre ao Senhor Jesus, dando atenção a quem Ele verdadeiramente envia, desconfiando daqueles que dizem que são profetas sem ser, para que sempre o bem possa prevalecer neste nosso mundo, nesta nossa cidade e na nossa família. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.